Boa noite, pessoal. Vamos voltar aqui agora com a segunda parte da nossa disciplina, tá? Agora a gente vai começar a discutir combinação de negócios. Eu vou tentar gravar vídeos mais curtos, mas teremos, consequentemente, mais quantidade de vídeos, mas eu vou tentar fazer vídeos mais curtos para que não fique maçante para vocês assistirem vídeo de 1 hora e meia. Vamos tentar fazer vídeos aí de no máximo 30 minutos. E vamos começar agora com a segunda parte da nossa disciplina, combinação de negócios. A gente vai discutir principalmente nessa segunda parte o método de aquisição previsto no CPC 15, mas hoje nessa aula eu vou conversar um pouco sobre reconfiguração de empresas, como é que elas podem se dar e trazer um pouquinho as normas e a legislação que disserta sobre isso, tá? Primeiramente, deixa eu passar aqui, o que é uma combinação de negócios, né? A combinação de negócios ela vai ser uma operação onde duas empresas ou mais, né, se envolvem, onde uma delas adquire o controle da outra ou das outras, né? Ou seja, ou de uma parte delas, de um negócio, independente da forma jurídica. O que é importante frisar aqui nesse conceito? A ideia da aquisição do controle, tá? É importante a gente ter em mente a definição de controle, que a gente vai chegar lá uma hora, e a aquisição do controle, a necessidade da aquisição de controle para se configurar uma combinação de negócios, tá? Já frisam isso, tenham isso em mente, e a gente vai comentar mais para frente o porquê disso. Beleza? Então, eu trouxe aqui a instrução CVM 319 e a lei 6404, que são as normas, né, as instruções e a lei que vai reger a combinação de negócios, tá? A própria instrução CVM ela vai sofrer algumas alterações. A gente vê que essa aí é de 99, a gente sabe que a lei 6404 sofre alterações por conta da 11638 e a 11941. E a instrução CVM vai sofrer algumas alterações em 2011 e 2015. Não vou saber exatamente qual é o nome da instrução, mas eu acho que lá na frente eu vou comentar, tá? Mas basicamente são essas duas normas e dentro delas a gente vai trazer o CPC 15, né, que é aprovado pela 6404 e vai ser aprovado pela instrução CVM de lá de 2011 para que seja o CPC 15 que vai basear, né, que as empresas vão se basear para poder contabilmente trabalhar a combinação de negócios, beleza? Como eu disse, né, o CPC 15 é a norma contábil que rege combinação de negócios. Ela está em consonância com o FRS 3, tá? Business Combination, e basicamente dentro da nossa disciplina a gente vai trabalhar em cima do CPC 15, tá? Eu trouxe algumas formas, né? Vamos discutir um pouco aqui nessa aula algumas formas de reconfiguração de empresas previstas na 6404 e dentro delas são essas formas de reconfiguração que a gente pode imaginar como pode ser feita uma combinação de negócios, né? A primeira delas, a fusão, que vai ocorrer quando duas empresas ou mais, né, duas sociedades ou mais, elas se fundem, né, se unem para formar uma nova sociedade, né? Essa nova sociedade vai suceder essas duas ou mais empresas em todos os seus direitos e obrigações. Está previsto no artigo 228 da Lei 6404, a definição, né? Como eu disse, nesse caso, nessa forma de reconfiguração societária, duas empresas se juntam ou mais empresas, vertendo todos os seus ativos e seus passivos, e as duas desaparecem, né? Vamos imaginar a empresa A e a empresa B, elas se juntam, elas se fundem e vai gerar uma terceira empresa C, tá?
Então a gente tem aí nessa forma de reconfiguração societária a fusão, onde duas empresas ou mais vão se fundir, né, vão se unir, todos os seus ativos, todos os seus passivos, direitos e obrigações, e isso vai resultar numa terceira empresa, numa empresa nova, né? E tendo em vista aqui como exemplo, a gente pode pegar a Sadi e Perdigão, onde elas se fundiram e surgiu a BR Foods, né? Trazendo isso como exemplo. A outra forma de reconfiguração societária que a gente pode destacar aqui é a incorporação, onde uma ou mais empresas, uma ou mais sociedade, ela absorve uma outra, tá? Ela incorpora uma outra sociedade. Nesse tipo de reconfiguração societária, a gente pode imaginar a empresa A, a empresa B, onde a empresa A ela vai adquirir a empresa B e vai incorporar dentro da empresa A, dentro dela mesma, né, todos os seus ativos e passivos, né, todos os seus bens, direitos, suas obrigações e assim por diante. Então a gente tem uma incorporação, onde a empresa que está sendo incorporada ela deixa de existir e a empresa que está incorporando ela aumenta o seu patrimônio, né? Ela está aumentando o seu patrimônio adquirindo uma segunda ou uma terceira empresa. No final, a incorporada ela deixa de existir, né? Ela deixa de existir e a empresa que está incorporando ela continua como empresa A, por exemplo, né? Como eu falei, né, uma empresa absorve todo o patrimônio da outra, trazendo seus ativos passivos para dentro do patrimônio da incorporadora. Uma coisa que é interessante a gente observar aqui é que uma controladora e uma controlada, a controladora ela pode incorporar suas empresas controladas, né? E o impacto disso vai ser basicamente a demonstração consolidada, né? A gente chegou a ver consolidação de demonstrações financeiras. E quando ocorre a incorporação da controlada, né, pela controladora, em termos realmente contábeis, a demonstração acaba sendo praticamente a demonstração consolidada. Tá? A única coisa que vai alterar é o PL, né, onde antes existia participação dos não controladores, agora passa a existir um aumento no valor do capital social. A gente viu lá a participação dos não controladores quando a gente tem um controle parcial, né, não tem um controle integral da controlada, quando a controladora incorpora a sua controlada, essa figura deixa de existir e a gente tem um aumento de capital social, né, da incorporadora, um aumento no valor do capital social da incorporada, né? Aí, como eu falei, empresa A incorpora a empresa B, né? E aí, no final, a empresa B deixa de existir e a gente passa a ter somente a empresa A. Uma outra forma de reorganização societária que a 6404 nos traz é a cisão. A cisão é onde uma empresa transfere, parcela ou totalmente, né, a parte do seu patrimônio para uma ou mais sociedades, ou seja, ela se quebra, ela pode se transferir parcialmente ou totalmente e vai se transformar em outras sociedades. Vamos imaginar então aqui a empresa A, ela cinde o seu patrimônio, ela vai fazer uma cisão, onde vai se parte dela para uma outra empresa B e outra parte para a empresa C, e a empresa A deixa de existir, tá? Não necessariamente ela precisa deixar de existir, ela pode cindir metade do seu patrimônio, onde 25% vai ser B, outros 25% vai ser C, e a empresa A vai continuar com o seu patrimônio, o restante dos seus 50% de patrimônio. Mas a cisão é onde uma empresa ela vai cindir o seu patrimônio para outras empresas, né? Surgir outras empresas. Como eu falei, é uma operação pela qual a companhia transfere parcela do seu patrimônio para uma ou mais sociedades constituídas para esse fim ou já existentes. Isso aí é o textozinho lá da Lei 6404, tá? Ela, como ele mesmo diz, né, que ele pode se extinguir a companhia cindida se houver a cisão de todo o seu patrimônio, tá? E dividindo seu capital.
E aí, como eu falei, nessa situação, parcelas do ativo e do passivo de uma empresa são transferidas para outras empresas, tá? Criadas por essa finalidade já existente. E aí, como eu falei, aqui eu trouxe a figurazinha, né? A empresa A cinde o seu patrimônio, pode deixar de existir ou não. Nesse caso aqui eu botei um xizinho, né? Que ela está deixando de existir, e surgem aí duas empresas diferentes, empresa B e empresa C. E por fim, uma outra forma, e aí aqui a gente pode, não que incorporação, fusão e a cisão não exista a transferência, né, de controle, a aquisição de controle, mas dentro dessas três formas, dessas configurações de reorganização societária, a gente tem a aquisição e a alienação de controle, né? Que é o ponto importante para quando a gente está discutindo combinação de negócios. A alienação é quem está abrindo mão do controle, né? E a aquisição, como o nome já diz, é quem está adquirindo o controle. Mas é a operação onde uma pessoa, ou pessoa física ou pessoa jurídica, adquire o controle de uma outra empresa. Tá? E aí no texto da 6404 ele vai entender, ele diz que entende alienação de controle a transferência de forma direta ou indireta, e aí é que ele vai dizer em relação às ações que dão direito a voto, né? E é que a parte relacionada ao controle, a chegar ao controle da empresa. Não necessariamente a gente sabe que adquirir mais de 50% das ações de uma empresa você está adquirindo controle. Mas essa aquisição de controle ela pode ser de forma verbal, te dando direitos de controlar a empresa, tá? Mas o ponto principal aqui é a aquisição de controle, beleza? E aí, vamos pensar aqui, né? A gente viu lá incorporação, empresa A incorpora a empresa B deixa de existir e só a empresa A segue. Fusão, A e B se fundem e no final dão origem a uma terceira empresa, né? As duas deixam de existir e dão origem a uma terceira empresa. A cisão, a empresa se quebra em uma ou em várias, e ela cede parte do seu patrimônio para outras empresas. E por fim, aqui na alienação de controle, não necessariamente as empresas elas vão deixar de existir, né? Eu vou ter empresa A, que ela vai adquirir empresa B, a empresa B vai continuar suas operações como empresa B, mas ela agora passa a ser controlada pela empresa A, tá? A gente já cansou de ver isso, já estou careca de saber, a gente vê esses tipos de exemplo, né? E aqui, nesse caso, eu trago, né, que nesse caso, nem as duas empresas continuam existindo, porém a empresa A adquiriu o controle da empresa B. Ela pode governar suas políticas de hora em diante, né, no momento que ela adquire o controle. E aí aqui está uma questão importante do conceito de controle, poder governar as políticas da outra empresa. Tá? Vocês têm que ter em mente, já bem fixado na mente de vocês, o conceito de controle. A gente vai chegar lá na frente, vai discutir um pouco de controle, poder, tá? No próximo vídeo, porque eu não quero me alongar muito nesse aqui, não. Existe um processo, né, algumas formalidades que vão anteceder essas reorganizações societárias, seja ela cisão, fusão e a incorporação e até a própria aquisição de controle, né? A primeira delas é o que a gente chama de protocolo, que o que é basicamente esse protocolo? É um pré-contrato entre os órgãos de administração da sociedade, das sociedades envolvidas, que elas vão celebrar entre si. É mesmo que um pré-acordo sobre essa reorganização societária, tá? E aí, no caso, nesse protocolo vão ser disciplinados os principais atos a serem praticados de modo a ultimar essa operação, de modo que eles vão chegar no final dessa operação, beleza? Isso vai estar, os requisitos necessários vão estar lá no artigo 224 da Lei 6404. Tá? Posteriormente,
vai ter que ser feito um instrumento de justificação e deliberação em assembleia. Toda forma de reorganização societária, ela é decidida em Assembleia Geral Extraordinária dos Acionistas, elas têm que ser decididas em Assembleia, tá? E a partir, e se aprovado, né, em Assembleia dos Acionistas, vai ter a aprovação, né, do protocolo e a nomeação dos peritos, que é aí que entra o nosso trabalho aqui, né? Discutir o método de aquisição que é a forma de se mensurar as empresas e praticar, né, de se contabilizar a combinação de negócio, né? O papel do contador aí poder trabalhar dentro como perito numa combinação de negócio. A Assembleia Geral aprova o protocolo de operação da incorporação, né? A gente viu aqui, que vai nos dizer quais são os atos que vão ser praticados. A Assembleia Geral vai aprovar se a reorganização societária vai acontecer ou não, né? Eles vão aprovar a continuidade da reorganização societária e, aprovado o protocolo, se faz a nomeação dos peritos, né? A Assembleia Geral ela vai ter que nomear os peritos que avaliarão o patrimônio das sociedades envolvidas, beleza? E aí, quando a gente trabalha com empresas de capital aberto, empresas que são fiscalizadas, né, pela CVM e Bacen e assim por diante, né, que tem ações negociadas na B3 e assim por diante, elas são obrigadas a seguir a normalização do CPC 15, tá? Como eu falei, né, as instituições controladas pela CVM, dentro todo o processo de incorporação, cisão e fusão e aquisição de controle, né, elas vão estar regidas, como eu trouxe lá a instrução CVM 319, e as suas alterações 320, 349 e 565. Eu acho que eu esqueci de colocar a de 2011, que depois eu vejo o para vocês, tá? Mas essas instruções elas vão se aplicar às sociedades também comerciais, aquelas que são registradas na CVM. E a própria 6404, ela vai deliberar e vai delegar poderes para a CVM estabelecer normas para se operacionalizar esses tipos de reorganização societária, né? Combinação de negócios. E a CVM, as instruções CVM, elas ditam que é o CPC 15 as empresas que estão se reorganizando societariamente dentro de uma combinação de negócios devem se utilizar do CPC 15 para suas práticas e seus procedimentos contábeis. Bem, vamos parar por aqui. O vídeo já deve ter uns 15 minutos. E eu falei que até 30, né? Mas eu acho que tá bom para um primeiro vídeo. E na próxima a gente volta vamos discutir, vamos começar a falar sobre o CPC 15, beleza? Então, gente, boa noite e já vou gravar outro vídeo e já posto para vocês. Aquele abraço.